E aí olha que coisa impressionante, fiquei até bem assustado, mas depois ela me contou, falou o seguinte, olha só, se eles descobrissem que eu sou policial, eles me matariam, né? É quase como se fosse um código de ética deles, né? Então eu teria que matar para me proteger, só que o pior não é isso. O pior é que mesmo eu sendo policial, eu perderia a posse da minha arma por um tempo, até depois de todas as investigações serem concluídas e aí sim provarem que eu agi em legítima defesa. Olha que doideira. Se fosse o mesmo caso em um país mais liberal, a coisa seria resolvida num piscar de olhos. Ó. Então percebam que de algum modo, né, um país liberal, ele sempre vai nortear suas decisões, o Estado sempre vai nortear suas decisões em nome dos direitos à vida, à liberdade e à propriedade. Então, basicamente, é essa a teoria de John Locke. Né? E o Rousseau? Né? Assim como John Locke simboliza o pensamento de direita, o Rousseau vai simbolizar o pensamento de esquerda. Né? Por que de esquerda? Né? Porque o Rousseau, de certa forma também, ele vai contradizer um pouco John Locke e, obviamente, também o Thomas Hobbes. Né? Como é a teoria do Rousseau? A teoria do Rousseau é a seguinte, primeira coisa, a defesa que ele faz ao Estado político é uma defesa... a teoria dele ao defender o Estado político, o modelo que ele compreende como sendo melhor, é a teoria mais vaga dos três. Ele não explica muito, né, sobre como funciona o seu Estado político, mas ele usa um termo que virou um conceito. Ele diz o seguinte, ó, o Estado político que eu coloco como o melhor possível é aquele que é guiado por uma vontade geral. Né? Ou seja, o Rousseau está dizendo que o Estado deve ser guiado por uma vontade geral de todos os indivíduos. A gente vai compreender melhor essa ideia na medida que a gente for explicando o seu pensamento. Então a gente vai tentar fazer aqui o mesmo percurso que fizemos com John Locke e com Thomas Hobbes. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é imaginar como seria o homem no estado natural, no seu estado de natureza para Rousseau, como fizemos com os outros dois. O Rousseau aqui, obviamente, diferente do Thomas Hobbes, o Rousseau vai fazer um exercício também de imaginação. Ou seja, ele vai tentar imaginar como é que o homem vive no seu estado natural. E o raciocínio de Rousseau, ele é muito inovador em relação aos outros dois. O que Rousseau vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, o homem em seu estado natural vivia como um bom selvagem. Ou seja, o homem em seu estado natural, ele não obedecia regra alguma, não existia lei, não existia regra, não existia nada. E a única coisa que ele fazia, ele vivia de acordo com a sua natureza. E a sua natureza era boa. Por quê? Porque tudo aquilo que o homem precisava, a natureza fornecia. Então, através da harmonia entre o homem e a natureza, dá para explicar o porquê que o homem, em seu estado natural, era um bom selvagem. Percebe? Então aqui nós temos estruturada a diferença do estado de natureza entre os três grandes contratualistas. Ó. Você tem para Hobbes o homem como um ser instintivo e cruel. Para Locke, um homem trabalhador que já tem direito à vida, à liberdade e à propriedade. E em Rousseau, o homem como um bom selvagem. O homem que consegue tudo aquilo porque a natureza provê tudo. Então perceba que o homem no seu estado natural, ele vive a sua pureza. Então como o homem é puro no estado natural, o homem não pratica crueldade, não pratica maldade. O homem é um bom selvagem. Percebe a questão? Então se você recuar no tempo e imaginar o mundo, lá no início dos tempos, como o homem vivia, essa ideia não é tão louca, né? A gente tem que imaginar poucos homens e muito mundo, então a natureza é abundante, fornece tudo aquilo que o homem precisa. Tem mais ou menos esse raciocínio que o Rousseau parte. Agora, é óbvio que não há nenhuma prova disso. Isso é um exercício de imaginação do Rousseau. Rousseau não se baseou em nenhuma outra literatura como fez John Locke. Então Rousseau, de algum modo, ele parte do princípio que o homem
é um bom selvagem. Essa ideia de homem como bom selvagem é uma ideia que influencia influenciou vários movimentos culturais na história humana. Por exemplo, o movimento contra a cultura da década de 60 é um movimento dos neo-hippies, né, dos hippies, né, dos novos hippies que estavam ali surgindo, é um movimento que bate na mesma tecla que a teoria de bom selvagem do Rousseau. Ó, né? O que o hippie prega? Ele prega paz e amor e o contato direto com a natureza. Se vivermos aqui com a natureza como os animais vivem, nós vamos viver melhor. Então essa ideia é uma ideia que tem sua origem lá na teoria de Rousseau. Ó. Olha que coisa impressionante, lá no século XVIII, lá no Iluminismo. Rousseau está dizendo, é necessário uma volta à natureza. A natureza provê aquilo que a gente precisa. E o homem vive de maneira pura, como um bom selvagem no estado de natureza. Percebe? Agora, quando a gente entende essa ideia de Rousseau, que o homem, no seu estado de natureza, é um bom selvagem, aparentemente não há necessidade de teoria política nenhuma. Para quem imaginar um melhor modelo de Estado se o homem já vive bem na natureza? Ele não precisa de Estado, ele não precisa de sociedade. Aliás, a sociedade parece quem vai atrapalhar tudo. Então por que Rousseau vai imaginar um modelo ideal de Estado e vai imaginar uma sociedade como uma melhor possível? Simples. Rousseau vai dizer que essa bondade, essa pureza humana, em algum momento foi corrompida. Aconteceu alguma coisa no meio do percurso que corrompeu essa bondade humana. Então é necessário renaturalizar o homem, trazer o homem de volta à natureza. Por isso que o Rousseau também está escrevendo uma teoria política. Ó. Percebem? Então, como foi que ocorreu a corrupção da bondade humana? É muito importante vocês prestarem atenção nisso, porque está aqui a grande base teórica de Rousseau que vai contrapor a base teórica de John Locke. É aqui que nasce o pensamento de esquerda. Olha o que o Rousseau vai dizer. Olha o que o Rousseau vai dizer. Na medida que o homem foi vivendo naturalmente e muito bem, porque tudo que ele precisava a natureza provinha, eis que, em algum momento, surge uma ideia que corrompe a vida humana. Eu acho engraçado esse tipo de teoria, né? Surge uma ideia que corrompe a vida humana. Se surge essa ideia veio da onde? Né? De certa forma deveria estar já dentro do homem, acho esquisito. Mas é o que ele diz. Surge uma ideia que corrompe o homem. Que ideia é essa? Um primeiro homem, observando um local muito bom para pesca, um local que aglutina árvores frutíferas, decide cercar o terreno, pisar lá dentro e dizer, é meu. Então prestem atenção nesse detalhe. Para Rousseau, a propriedade privada não é um direito natural do homem, como dizia John Locke. A propriedade privada é uma criação artificial do homem que no futuro próximo vai corromper a bondade do homem. Então se o John Locke, liberal, vê a propriedade privada como algo bom, que é um direito cedido por Deus, Rousseau não vai usar esse argumento religioso e vai dizer que a propriedade é o mal. É a propriedade que vai corromper o homem. Por quê? Por quê? Na medida que um primeiro homem cria a ideia de posse, de propriedade, pisa lá dentro e diz é meu, ele usa esse termo mesmo, Rousseau, no seu livro, um segundo homem vai também cercar o seu terreno maior do que o do primeiro. E o terceiro maior do que o do segundo e assim sucessivamente. E aí a natureza, que era abundante, que fornecia harmonia entre os homens, já não é mais abundante. Ó. Percebe a questão? Já não é mais abundante. A ideia de posse, então, corrompe o homem de certo modo. Então, para Rousseau, é necessário frisar isso. A ideia de propriedade é que dá origem à corrupção à bondade humana. Corrupção essa que só vai aumentar na medida que as sociedades foram sendo construídas em nome da propriedade. Ó. Então, o que o Rousseau está dizendo é o seguinte, ó, o Locke está errado. Esse tipo de Estado que o Locke está defendendo, colocando a propriedade acima de tudo, só produz injustiças e caos, só produz guerra. Aliás, é daí que, segundo Rousseau, nasce o estado de guerra. Ó. Porque eu, que demorei a cercar meu terreno, já só sobrou bosta pra mim. O que eu vou fazer? Eu vou invadir o terreno do outro, matar o outro, pegar o terreno pra mim, caramba. Não tem lei, não tem regra, não tem nada.
Então a minha bondade, ela é corrompida pela ideia de propriedade. Todo pensador de esquerda vai se apoiar nessa ideia. Vai colocar sempre a propriedade como inimiga da pureza do homem, da igualdade e da justiça. Vai ser inimiga da igualdade e da justiça. Todo pensador de esquerda vai pensar isso. Porque para um pensador de esquerda, a propriedade não é algo que está na natureza humana. Não é um direito natural. A propriedade é um artifício que nasceu em algum momento da história e corrompeu toda a bondade humana. Percebem a questão? Se em John Locke a corrupção humana nasce quando o homem desobedece a Deus, em Rousseau a corrupção humana nasce com a ideia de propriedade. Porque começam as invasões, as mortes e tudo mais. E é aquilo que vai bater o martelo, fazendo nascer o estado de guerra. Então o estado de guerra é um estado de injustiça e de caos. Então o que o Rousseau vai propor? O Rousseau vai propor um contrato social que consiga estabelecer um novo modelo de sociedade, um novo estado político, para tentar, de certa forma, renaturalizar o homem. Recuperar coisas perdidas do estado natural do homem. Fazer com que o homem, olha, seja novamente um bom ser, um bom selvagem. Não dá para recuperar tudo porque as sociedades foram corrompendo o homem com a sua ideia maluca de propriedade. Isso causou injustiça. Então agora é necessário recuperar isso. Então, recapitulando, como é o sistema do Rousseau, vou usar aqui os termos usados no seu próprio livro. Primeiro, o estado de natureza, que é a dimensão ideal de uma humanidade, segundo Rousseau, que é originariamente íntegra, biologicamente sadia e moralmente reta. Por quê? Porque através da harmonia entre o homem e a natureza, o homem tem tudo o que ele precisa. E aí depois vem a instituição da propriedade. E na instituição da propriedade nós chegamos ao estado civil. Aí vem a cultura em que predomina o espírito competitivo e conflitivo, né? E aí as letras, as ciências, as artes, que são frutas desses vícios de arrogância e da soberba, fazem o homem se transformar em um ser pior do que ele era. Então o homem se corrompe e a cultura vai se degenerando na medida em que a propriedade fica em primeiro plano. O homem então seguiu por isso, segundo Rousseau, uma curva de decadência, tornando-se sempre mais sujeito à maldade e à injustiça. O homem nasceu livre e natural, mas todavia em todo lugar só se encontra preso em cadeias. Que cadeias são essas? As cadeias da posse, da propriedade. O homem agora só pensa no eu tenho, no eu possuo. Percebe? No livro Emílio, do Rousseau, o Rousseau tenta estabelecer e fazer uma comprovação empírica disso, dessa tese que ele está levantando, que é engraçada. Ele coloca duas crianças para brincar. Então, criança ali está simbolizando o homem no estado natural, né? E elas brincam de maneira harmoniosa, até que ele pega um brinquedo e dá na mão das duas crianças. As crianças continuam brincando até que um momento chega. E esse momento derradeiro é o seguinte: uma das crianças pega o brinquedo e diz, ó, é meu. E aí começa a briga pelo brinquedo, ou seja, o homem se corrompe ali, quando nasce a ideia da propriedade do brinquedo. Eu acho uma prova bem mais ou menos, né? Mas é a que ele usou. Então ele está afirmando que a ideia de propriedade corrompeu a vida humana. Uma pergunta que eu faria para Rousseau, da onde veio essa ideia? Acho isso muito esquisito. Da onde veio a ideia de propriedade, se não da natureza humana? Segundo ele, não veio da natureza humana, porque se viesse da natureza humana, o homem já era corrompido desde sempre. Percebem? Então para ele é a ideia de propriedade que vai corromper o homem. Existe uma banda, só pra gente tentar aqui defender o Rousseau, tá? Existe uma banda no Brasil, uma banda de hippies, né? Fez muito sucesso na década de 70, que veio a cargo desse movimento da liberação sexual, da volta à natureza, dos hippies e tudo mais. Uma banda chamada Novos Baianos, não sei se já escutaram, né? Como é que chama os integrantes? Do Moraes Moreira, do Pepeu Gomes, da Baby Consuelo, da Baby do Brasil. E essa banda era engraçada, é uma boa banda, inclusive, músicas bem legais, assim, rock and roll bem diferente. Rock and roll tupiniquim brasileiro, é bem legal.
E essa banda, era engraçado que eles viviam numa comunidade, num sítio, numa comunidade hippie, numa comunidade igualitária, onde todo mundo fazia de tudo e conseguia de tudo, porque não tinha nenhuma posse, não tinha nenhum bem. Tudo era de todo mundo. E aí a banda fluía muito bem, eles faziam shows e todo o dinheiro que eles arrecadavam nos shows, eles juntavam num pote gigantesco. Então toda vez que alguém precisava de um dinheiro, abria o pote, não precisava avisar ninguém, não tinha policiamento, não tinha nada, pegava o dinheiro no pote e ia usar. Como foi que a banda se desfez? A banda se desfez quando o Moraes Moreira, percebendo que era o compositor da maior parte das músicas, disse, ó, essas músicas são minhas, então preciso receber mais. Ali nasce o conflito e a banda se acaba. Estou tentando aqui defender a tese do Rousseau através de um exemplo real, né? Mas esses exemplos reais, eles são escassos, eles não são muitos, né? Não são muitos. Até os hippies mesmo, o maior ideal que eles conseguiram alcançar foi um festival de música, o Woodstock, na década de 60, que mesmo assim resta dúvidas, né? Existem relatos, assim, provas cabais de que muita gente enlouqueceu devido ao uso desmedido de drogas, né? Que eles acreditavam, o LSD, que era o ácido lisérgico, uma droga recém-descoberta, né? Eles acreditavam que quando consumiam aquela droga aumentava o poder de percepção, eles percebiam a energia da natureza. Tava todo mundo doidão e eles acreditavam nisso, né? E aí muita gente ficou biruta aí nesse show, foram 3 dias de festival de música numa cidadezinha pequena nos Estados Unidos. E os hippies levantam o Woodstock como bandeira, dá para entender por que eles levantam. Por quê? A cidadezinha no qual rolou esse festival, ela não tinha uma infraestrutura para comportar aquilo tudo de gente, porque veio hippies de todos os lugares dos Estados Unidos. E superlotaram a cidadezinha, e mesmo assim eles se comportaram razoavelmente bem, não teve nenhuma confusão. Então eles defenderam aquilo como lema, tá vendo? Olha, 3 dias aqui a gente conseguiu fazer uma comunidade, onde tudo era de todo mundo, ninguém tinha posse e vivemos muito bem. Seria uma espécie de ideia do Rousseau colocada em prática, né? Mas me parece isso um pouco utópico, no entanto o Rousseau não acha dessa forma. Mas como funcionava o Estado político de Rousseau? Qual é o Estado político previsto por Rousseau? O Rousseau chama esse Estado político de vontade geral. Vontade geral. Olha o que o Rousseau diz sobre a vontade geral. Ele diz o seguinte, ele define a vontade geral dizendo o seguinte, ó, é um princípio que legitima o poder e garante a transformação social inaugurada pelo novo contrato. Enquanto a vontade particular, ou seja, a vontade de cada um, tem sempre como objeto o interesse privado, a vontade geral é, ao contrário, amante do bem comum e se propõe o interesse comum. Ela não é, portanto, a soma das vontades de todos os componentes, mas uma realidade que brota da renúncia de cada um aos próprios interesses em favor da coletividade. Então Rousseau vai dizer que a sociedade ideal é uma sociedade da coletividade e não do interesse privado. Então, segundo ele, se nós tomarmos certas medidas, vai chegar um momento que a gente vai alcançar um estágio de recuperação daquele estado natural perdido, onde o homem era um bom selvagem. E esse estado natural recuperado vai estar na forma da vontade geral, onde todos vão querer a mesma coisa. E que mesma coisa é essa que todos vão querer? O bem coletivo. Tudo vai ser de todo mundo. Percebem isso? Esquisita a ideia, né? Mas é a ideia que ele coloca como como o ideal a ser conquistado. E quais são as medidas necessárias para que esse estado da vontade geral seja possível? A primeira coisa que ele propõe é a seguinte: a maior parte dos conflitos entre as pessoas nasce da posse cultural. E a posse cultural é estabelecida pelas diferenças entre as religiões. Então as diferenças entre as religiões fazem com que cada religião tenha uma posse cultural. Então a cultura de uma religião cristã é diferente da cultura da religião islâmica, que é diferente da cultura da religião judaica e tudo mais. Segundo ele, essas diferenças culturais, onde cada um se sente na posse da verdade, é uma causa dos problemas. É óbvio que ela é efeito da ideia lá original de propriedade privada. Mas enquanto as diferenças entre as religiões persistirem, enquanto essas diferenças persistirem, os conflitos não acabam. Então o que ele propõe? Ele propõe uma religião única, uma religião pública. Então é necessário destruir as diferenças entre as religiões. Um bom leitor, lendo aquilo, fala, então ele está querendo destruir as religiões. Olha aí. Aliás, é por isso que quase todo pensador de esquerda é contra o conhecimento religioso. Eu sou o primeiro a fazer isso. Ele está dizendo, olha,
É necessário destruir as diferenças entre as religiões e propor uma religião pública. Uma religião que sirva para aumentar a consciência de bem comum entre os cidadãos. Então a religião ela tem que ter uma função pedagógica. Uma função de nutrimento espiritual para que cada indivíduo pense, caramba, o que nutre o espírito não é o bem pessoal, não é a propriedade privada. O que alimenta o espírito é o bem comum. Então essa religião pública ela tem que estar abaixo da vontade geral, ela não tem autonomia. Ela está abaixo da vontade geral. Né? É por isso que todo pensador de esquerda sempre vai propor alguma espécie de religião universal, de algo mais universal e menos limitado. Percebem a questão? Então ele vai propor uma espécie de religião pública. Uma segunda coisa que ele propõe, uma nova educação. Para quem não sabe, o Rousseau ele é o criador da pedagogia moderna. A pedagogia existe desde os gregos, que foram os grandes criadores do sistema educacional, mas a visão de educação do Rousseau é nova, não tem nada a ver com os gregos. Ele vai dizer o seguinte, olha, é necessário educar as crianças desde cedo, fomentando no imaginário das crianças a ideia de bem comum, para elas irem se desapegando das propriedades e da posse, fazendo com que no futuro próximo essas crianças da idade adulta estejam prontos para viver nessa sociedade coletiva, nessa sociedade que só pensa no bem coletivo. Percebem? Então, acabar com o território, a propriedade privada, acabar com as diferenças religiosas em nome de uma religião única, submetida ao Estado, e esse Estado à vontade geral formado por pessoas dessa nova educação, que desde cedo tem no seu imaginário fomentada a ideia de bem coletivo e não de bem particular. Percebe a questão? Isso já é quase aquilo que no futuro, dentro de outros sociólogos intelectuais, nós vamos chamar de comunismo. Socialismo / comunismo. Tem diferença entre esses dois termos, mas estamos tratando aqui como sinônimos, porque Rousseau nem imagina o que seria isso. Percebe? Então, se fôssemos resumir, né, esse novo Estado para Rousseau, nós diríamos o seguinte, presta atenção. Nós falaríamos que esse novo Estado surge através de um contrato social, que é um pacto de união instituído entre iguais, que permanecem sempre tais. Ele dá lugar a um corpo moral e coletivo, que é regulado pela vontade geral. E a vontade geral é amante do bem comum. Ou seja, é uma realidade que brota, ou seja, que surge da renúncia de cada um dos componentes da sociedade aos próprios interesses particulares em favor da coletividade. Este é o verdadeiro princípio que legitima o poder e garante a transformação social. A vontade geral encarnada no e pelo Estado é tudo. Percebem? Então percebam que o Rousseau está defendendo essa vontade geral. Então vai chegar um momento que todos vão ter sempre a mesma vontade. E da onde vem essa sempre a mesma vontade? Dessa religião que informa o nosso espírito e dessa nova educação que ele propõe no seu livro O Emílio, para educar desde cedo as crianças, para que todo mundo na idade adulta tenha a mesma vontade do bem comum. Eu não sei vocês, mas fazendo uma análise crítica ao pensamento de Rousseau, isso me parece muito mais doutrinação do que propriamente educação. Negar a diferença entre as religiões e propor um novo modelo educacional que fomente um novo imaginário é uma ideia bem esquisita e, ao meu ver, perigosa. Mas que, no entanto, Rousseau é cultuado por muitos professores intelectuais de história, de filosofia e de sociologia, como sendo alguém que fala a favor da liberdade, né? Pois bem, gente, é isso. Se fôssemos montar um quadrinho resumo dos 3 contratualistas, esse quadrinho já poderia estar na memória de vocês. Ó. Prestem atenção no quadrinho imaginário. Ó. Hobbes, Locke, Rousseau. Estado de natureza, estado natural, estado de guerra, estado político. Estado natural, Hobbes, o homem age instintivamente. Estado natural, Locke, o homem é um trabalhador que tem direito à vida, à liberdade e à propriedade. Estado natural, Rousseau, o homem é um bom selvagem. Estado de guerra, Hobbes, guerra de todos contra todos, o homem é o lobo do homem. Estado de guerra, Locke,
quando o homem que trabalha não consegue gozar dos seus direitos, que é a guerra contra o poder absoluto. Estado de guerra Rousseau surge quando a pureza humana é contaminada pela ideia de propriedade. Aí começam as invasões e as mortes, que é o estado de guerra. Estado político, Hobbes, o absolutismo, o poder dado na mão de uma pessoa que retira a liberdade dos indivíduos, mas dá em troca paz e segurança, o Leviatã necessário. Estado político, Locke. O Estado deve ser liberal, mínimo, pequeno, que garanta ao cidadão que com a sua liberdade possa garantir para si liberdade, propriedade e vida. E Estado político para Rousseau, o Estado pela vontade geral, que vai ser fomentado pela destruição entre as diferenças entre as religiões, a criação de uma religião única e também, de certa forma, a uma nova educação que estimule no imaginário das pessoas a busca pelo bem comum e o esquecimento da propriedade privada que corrompeu a bondade humana. Perfeito? Então esse é um quadro geral, resumo dos contratualistas, e com isso nós terminamos a aula. Qualquer pergunta que aparecer, eu não sei usar direito a plataforma, eu vou ver ainda como funciona, eu creio que tenha na plataforma um lugar lá para perguntas, mas se não tiver qualquer pergunta, vocês podem mandar, me enviar por WhatsApp, que eu vou deixar lá anotado na plataforma, tá joia? Fique com Deus, obrigado por tudo, valeu, até a próxima.